Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que compartilhou, né? Todo mundo compartilhou bastante nas suas redes sociais, o pessoal do Clube do Livro, o pessoal da Livraria Leitura, a Raquel, o Pedro, Fernando Rossi, deixa eu ver, Neide Brasil também compartilhou, a Lala Ferreira também compartilhou. Hoje também tem um pessoal também que compartilhou bastante. Então, eu queria agradecer, tem bastante também. E hoje eu também vou apresentar a vocês a Lala Ferreira, que é integrante do Grupo Faz de Conta. Me apresentar também, sou Yara Souza Lima, mais conhecida como Yara Lima. Sou contadora de história, atriz e também coordenadora do Grupo Faz de Conta. Eu vou fazer essa apresentação bem breve, que é importante aqui, é a pessoa que está aqui falando com a gente, que é a Lala Ferreira. Lala é contadora de história, atriz também. Ela também é professora do ensino fundamental, mas tem formação também na ciência da natureza pelo IFE. Está concluindo agora pedagogia pelo ISEPAM. Fez também parte da banda Barca do Som. Ganhou prêmio com música no antigo Festival Música do Farol, onde tinha a letra do antigo Capi, do nosso saudoso Capi, e a melodia era de Lula Ferreira. Ganhou prêmio também como atriz no Grupo Faz de Conta, com o espetáculo O Amor que nos Move, no Festival Internacional de Varginha, se eu não me engano. E só para ter uma breve apresentação, agradecer imensamente a internet aí tá meio falhando. Tá? É o sinal às vezes, né? O sinal às vezes dá uma picotada, mas é assim mesmo. Agradecer imensamente a Lala, como ela gosta de ser chamada, mas o nome dela de nascimento é Maria Laís de Melo Santos. Ai, contou meu segredo. Mas ela gosta de ser chamada de Lala Ferreira, tá bom? E agora com vocês, Lala Ferreira. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? E para começar esse bate-papo, pode falar. Boa tarde, né, Yara Lima? Primeiramente, né, agradecer o seu convite. Agradecer também a todos, né, que estão nos assistindo. E você já fez, né, uma breve apresentação, contou o meu segredo, né? Porque todos me conhecem por Lala, o nome, todo mundo diz que é lindo e realmente é, Maria Laís de Melo Santos, mas eu só sei, então, já é o nome que eu carrego, né, como nome artístico, né? E estou aqui à sua disposição para você, para responder as suas perguntas, né? Contar um pouquinho da minha história, que também é a nossa história, né? Porque você faz parte da minha história, assim, imensamente, né? Em várias situações, não só no Faz de Conta. Sinal tá falhando muito, Yara. Não estou ouvindo a sua pergunta. Como todo Não estou entendendo, Yara. às vezes é um pouco oscilante, então não se preocupa não, tá? Se cair, a gente chama de novo. Mesmo pelos dados móveis, aí você está... Eu aqui estou te ouvindo bem. Às vezes dá uma picotada, mas dá para entender direitinho. Não, eu aqui tem horas que você fala que interrompe, que eu não consigo ver nada. Tá, vou agora fazer a primeira pergunta, tá? Se você não estiver ouvindo, você faz assim, que aí eu faço de novo a pergunta, tá bom? Qual a primeira história que você ouvia quando era criança? O que você lembra, assim, quando você era criança, a história que você ouvia? Então, quando eu era criança, eu não tive muito essa vivência da contação de história, né? Por parte a gente lá em Aracaju, eu ainda muito pequena, mamãe não tinha esse costume, né, de sentar à beira da cama, abrir um livro, contar a história. Eu não tive essa vivência. Mas a mamãe contava muitas histórias da vida dela, né, da vivência dela. Ela não contava aquela coisa, né, da literatura infantil, mas ela contava muita história dela. Dá um pito na gente. Aí ela, olha, comigo acontecia assim, assim, assim. Aí contava aquelas historiadas dela toda.
né? E meu pai, eu já mais adolescente, papai gostava muito de contar era piada, adoro uma piada. Então ele contava muito umas piadinhas. Mas com relação à literatura, quando eu era pequena, eu lembro que a gente tinha uma coleção, né, de livros. Eu queria tanto ainda ter essa coleção, era lindo. Era uma coleção infantis, né? E ele tinha uma capa dura, verde clarinha, era uma coleção, acho que eram uns 6 livros. Ficava lá na biblioteca. E eu lembro que eu pegava os livros e folheava. Na época eu devia ter uns 6, 7 anos. Eu até lia alguma coisa, mas eu me encantava mais, né? Então, por isso que a gente sabe que a questão da leitura da imagem também é muito importante, né? As ações dessa coleção eram lindas. E a história que mais me chamava a atenção toda vez que eu pegava aquela coleção é Chocolate, que também é chamada de João e Maria, né? São 2 nomes, mas que a história, o enredo é o mesmo. Ah, eu amava aquela história, né? Gosto até hoje, né? João e Maria. Ah, maravilha. É porque às vezes a pessoa fica muito presa, né, em achar que essas contações de histórias é só quando alguém conta, ou então só quando tem letras, né? Mas não, a contação de história pode ser piada, Uhum. pode ser também uma história que você vê só de imagens. A minha referência, Sim, eu comecei a ler através de imagens, né? Como a gente é muito contemporâneo, exato. né? Eu li através das fotonovelas, eu ficava imaginando mil coisas, né? Mas não vou falar de mim, vou falar É, de você. imagino. Mexendo um pouco o baú, né? Qual a história que você mais gosta de contar e por quê? A história que eu mais gosto de contar. Olha, eu gosto de muitas histórias, né? Desses anos todos que a gente já vem contando. Mas a história que eu mais gosto de contar é a história da carochinha, que é a da Baratinha, né? Que Isso, ela quer se Baratinha. casar, ela vai na Ah, janela, canta uma musiquinha que quer se casar, e vão aparecendo vários pretendentes, e no final ela ia casar com o seu ratão refogado, né? No panelão de feijão. E no desenrolar da história, ela chora para lá, chora para cá, o rei, que também tinha perdido a rainha, acaba pedindo ela em casamento e ela casa. Mas aí eu faço mil coisas, né? Eu faço mil trejeitos. As crianças adoram eu contando essa história. Gosto muito e de qual a contar, eu me interação assim? divirto muito com ela. Mas você gosta de contar por quê, né? Que aí você já falou por que que você gosta dessa história e por que que você se identifica com essa história. Aí eu me divirto muito com ela. É uma história assim que eu conto com muito prazer, né? Ah, Eu faço legal. aquelas Interessante. brincadeira, né? Aquela encenação e as crianças, eu tenho uma resposta muito boa por parte das crianças. Elas ficam muito encantadas, né, com aquela, né? E eu gosto muito de contar essa história. Inclusive, foi com essa história que você ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival Nacional, né? Acho que isso também vem contribuir bastante com o seu desempenho com essa história, né? Que foi no Ah, espetáculo O Amor que sim. Nos Move, e foi essa história que você ganhou no Contos da Carochinha, que aí vem um Dom Ratão, e ela tem um final inusitado, né? Porque também as histórias nos permitem isso, você ser o coautor da história, né? Que é bem legal Sim. também. Isso. Coincidentemente, Pode falar. É que às vezes dá um delay, né? coincidentemente, por coincidência, né, é uma história que eu ganhei, né, como atriz, né, no festival. Mas com o passar do tempo, até que no início eu tinha uma certa dificuldade. Ela é uma história muito dinâmica e eu tinha dificuldade em assumir, né, todos aqueles personagens. Mas depois eu me apropriei dessa história de tal maneira que hoje eu conto assim com a maior tranquilidade do mundo, né? E aí a resposta Maravilha. das crianças é muito boa. E aí eu tenho um gosto muito grande de contar essa história. E você leva assim para a vida pessoal essas histórias que você conta, alguma história que você conta e você leva assim, nossa, eu tô igual esse personagem dessa história. Não, essa história eu tenho que fazer igual esse personagem.
Tem alguma história que você se identifica? Eu tenho várias, né? Já vou me entregando aqui, tem história que eu levo para a vida pessoal. Não, eu tenho que fazer igual esse Ah, personagem. Eu não posso, eu não posso. Eu tenho hora que eu faço igual a Dona aham, Barata, vou lá para a janela. Quem quer casar com a Dona Baratinha que tem dinheiro na caixinha? exato. É, essa questão das histórias é muito interessante, né? Como você falou, tem várias histórias, né, que a gente se identifica, realmente, né? Eu tenho a história do rei de quase tudo, né? Que é aquele rei que queria tudo, né? E no final ele vê que o mundo dele acabou ficando mais menos, além de nos divertir também. Mas uma história, assim, que eu sempre olho assim, esse cara deu a ideia boa para seguir. É aquela história do velho, o menino e o burro. Não sei se você vai lembrar. O velho, o menino Lembra? e o burro. Que o velho vai vender o burrinho na feira e ele Uhum. vai junto com o filho, né? Seguindo a estrada. E aí tá lá, o velho e o menino e o burro, eles todos dois caminhando e levando, conduzindo o burro. Aí anda um pedacinho e passa por uma pessoa, a pessoa, nossa, mas que burrice, que ideia errada. Estão levando o burro, para que levar esse burro aí? Aí esse burro não tá. Aí ele, ah, meu filho, vai, monta no burro. Aí ele vai levando o filho montadinho no burro. Aí passa mais um tempinho, você critica. Nossa, mas que coisa, que moleque mais folgado. Ele andando montado e o velho andando a pé. Meu filho, quem vai sou eu. Aí ele vai e sobe no burro. Aí assim, aí daqui a pouco alguém reclama. Aí eles vão, no final, eles estão carregando o burro nas costas, né? Porque eles vão, toda crítica que vão fazendo, aí eles mudam a ideia e vai fazendo diferente. E ao final da Entendi. história, eles estão carregando o burro nas costas e ainda ouvem crítica, porque eles passam e alguém fala assim, nossa, olha lá, que papelão, não sei quem é mais burro, né? Quem está nas costas, quem está indo no chão. E aí, ele, no final da história, ele se irrita e fala, a partir de agora eu não vou mais seguir o que, né, não vou agradar ninguém, eu vou seguir o meu juízo. Então, eu acho que eu levo a vida meio que assim. A gente não tem que fazer as coisas para... Ah, você agrada aqui. A gente nunca vai agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Então, não adianta. Você faz aqui, aí um reclama. Aí você faz lá, o outro reclama. Siga a sua consciência, né? Porque a nossa consciência, ela já diz o que é o certo e o que é errado. Então, eu penso assim, vamos seguir o nosso juízo e fazer o certo e vamos que vamos. Essa história é uma Com historinha que certeza. dá um ensinamento E, bacana. inclusive, essa historinha passou até, fizeram um desenho animado em cima disso, né? Fizeram um desenhozinho essa semana em cima dessa história, né? Que ouvindo o outro, e acaba que não ouvindo ninguém, né? Porque, na verdade, a gente acaba querendo ouvir um, agradar outro, e eu acho que você Pois tem que ter é, um bom consenso, né? As histórias estão aí para ensinar, né? As histórias, e um grande ensinador mesmo, né? As parábolas, né? As fábulas. Então, os ensinamentos, as histórias, elas sim, existem há milênios de anos. E até no teatro você também está ensinando. Né? Todos nós estamos contando história. As com histórias estão por certeza. toda parte, né? E dentro das Isso histórias que aí. você teve, qual que você teve mais dificuldade de contar? Qual que você ficou assim mais assim emperrada, né? Desses 20 anos, qual foi a história que você falou assim, nossa, eu não vou conseguir contar? Eu já sei qual é, mas o público não sabe. É, então eu Eu vou te sei pedir qual uma é. cola. É qual? Bom, eu não Eu sei sei se qual é. você, então, será? Será que é a mesma que você acha? Não sei Bom, qual que é. nesses 20 anos, e são muitas histórias, não poucas, né? Ah, Teve muitas tem que estar histórias arredondando, assim é que a mais de gente. 20, né? São mais de 20 anos, mas assim, para arredondar, Sim, 20 anos. mas assim, mais de 20 anos, né? De caminhada nossa aí com Faz de Conta. E são muitas histórias, né? É um repertório vasto.
é até difícil de escolher, né? Qual que foi mais difícil. Mas, assim, eu vou dizer qual que eu achei. Eu fiquei pensando, né, nas histórias e tal. Olha, eu acho que aquela história... você quer ver? Histórias que você tem que rimar. Contar a história toda rimada é uma história que é bem difícil de contar, né? Porque além de você entender a história, se apropriar da história, você vai contar. Mas quando você conta da sua maneira é uma coisa. Seguir aquela rima é outra. Porque se você se perder na rima ali, aí você perde até o fio da história. Então, uma história que eu tive dificuldade, né, para me apropriar, né, por conta dessa rima, foi aquela história da onça, do macaco e da onça. Que a onça queria caçar o matuto. Eu acho que essa história foi do... Faz de conta no folclore? Eu me Do macaco e lembro, da onça. Macaco e a Onça, Que tava aquela... Chegou a primavera, né? A dona onça, quando viu o sol lá fora, saiu da sua gruta, né? Foi caminhando numa trilha e de repente caiu numa armadilha. E aí a história vai se desenrolando toda em rimas, né? E era uma história assim que o dia que eu esquecia uma palavra rima, às vezes eu me embananava, porque você acaba esquecendo, não da história, mas você tem que seguir a rima. Então foi uma história que eu tive uma dificuldade assim de... O menino do burro também é toda rimada, né? Mas, assim, eu achei até um pouco mais fácil de contar. eu me lembro também que você ficou com bastante dificuldade de contar, porque ela é bem antiga, foi um dos nossos primeiros trabalhos, foi Tango Lomango, que era, havia 10 moças na casa e deu um tango Ah, lomango sim, nela, que ela era bem complicadinha sim. também. Essa foi Porque bem é uma complicada história também. é uma história de acumulação, né? E aí ela vai... Isso, Tangolomango. Na hora que você falou, foi uma história que eu tive bastante dificuldade também, Viu? Minha né? memória é boa. Mas eu Agora, acho que a da onça eu tive mais. eu lembro que Tango Lomango você voltava, 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 que é um processo bem complicado. O pessoal fala assim, não, porque É. quem faz teatro é mais fácil contar a história, não sabe o trabalho que dá. Não, não é Agora, assim, não. é bem diferente. Como é que você vê o papel de contador de histórias no dia de hoje, com essa tecnologia que todo mundo fala, que hoje em dia agora a tecnologia vem até a nosso favor, né? Que antes a tecnologia assim, não deixa a tecnologia na mão das crianças. Agora não, bota a tecnologia na mão da criança, tira a tecnologia. Agora sim, É, tudo inverteu nessa pandemia, né? Agora bota a é. tecnologia na mão da criança. Como é que você vê o papel agora do contador de Pois histórias é. no dia de hoje? Agora nessa situação terrível, né, de pandemia, o pessoal bota a tecnologia porque é uma forma da criança ficar lá entretida, né? Uhum. E aí, inclusive, até perde, né, essa coisa da ligação. Eu confesso a você, né, e quem me conhece sabe, eu tenho Face, mas uso pouco. Eu só fiz o Instagram mesmo por causa da live, né, para a gente poder fazer esse trabalho. E assim, eu sou um pouco relutante. Eu gosto do olho no olho, eu gosto do abraço, eu sou beijoqueira, eu gosto de falar, de conversar, de estar junto. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão de tanta tecnologia, de você estar tão longe. Nesse momento até tem sido, né, um alento, porque você tem como entrar em contato com a pessoa. Mas nada melhor do que um beijo, do que um abraço, né? Agora, o papel do contador de história, ele é fundamental, né? O contador de história, ele resgata, né, a história, ele resgata valores, traz, né, as vivências, né, que já foram... Quanta coisa que vai se perdendo durante o tempo, né? E o contador de história, ele vai repassando isso de geração em geração. Em cada momento, né, da história do homem, né, os contadores se caracterizavam de diversas, né, de várias formas.
né? Mas, hoje em dia, mais do que nunca, né, a gente tem que manter, né, essa tradição, até mesmo porque, com essa questão da mídia, né, a criança perde um pouco, né, um pouco não, perde bastante, às vezes, o gosto pela leitura. Então, a contação de história é uma forma de você estar incentivando a leitura, né, auxilia muito, né, na questão da escola, de trabalhar a criatividade, né, a imaginação, de trabalhar também a, socia... Desculpa, a socialização, né? Então, assim, o contador de história, ele é uma figura que a gente não pode deixar isso acabar, a gente tem que manter, né, essa tradição, tem que estimular, né? Porque é de grande importância aí na sociedade. Não, realmente a tradição oral, né, ela está presente em todas as culturas, né? Tanto na cultura indígena, como a cultura, Sim. como na cultura griot, que vem trazendo a tradição oral, que vai passando de pai Uhum. para filho. Nós já Sim, fizemos vários trabalhos em cima disso, né? Que a gente faz uma isso. pesquisa ampla em cima da cultura e vai passando as histórias. E quando a gente traz uma história, a gente traz toda uma tradição cultural em cima disso. A gente não conta só uma história, a gente traz uma tradição junto, né? Então, quando a gente conta Isso. uma história, a gente traz também esse universo, né? A criança ela vai pesquisar aquela história e vai também pesquisar o porquê daquela palavra, né? E às vezes a gente reluta um pouco, né? O não porquê de traduzir aquela palavra, o não porquê de falar errado, né? Como às vezes o pessoal, eu Sim. estava vendo algumas entrevistas de Guimarães Rosa, falando sobre a obra de Guimarães Rosa, o porquê também de não traduzir, porquê de falar errado, porque se você começa a dar também tudo assim, traduzir, perde um pouco da Tudo obra, de né, mão para a pessoa, beijada, né? né? Então, se é para traduzir e trazer para o dia atual, você perde um pouco da obra. Se você quer conhecer aquela obra como ela é, do jeito que ela é, você tem que mergulhar um pouco na obra como ela é, né? Se você trazer para junto de si, você deixa de ser Sim, aquela como ela é, deixa de visitar, né? Então, é espetacular, é diferente porque é do jeito que é, né? Para você visitar, né? Então, isso é o que é o diferencial, né? Guimarães Rosa é sim. Guimarães Rosa porque ele fala daquele jeito, ele escreve daquele jeito, né? Isso que é o diferente, né? Então, a gente faz esse universo, quando nós fizemos Contos do Povo daqui, que a gente falava, relutava, a gente teve dificuldade, né, de falar algumas coisas erradas, falar com o jeito, né, das expressões, mas a gente está ensinando, nós está falando Isso. as expressões como são as expressões, né? Então, a gente tem que se adaptar a Exato. essas expressões, né? Esse que é a A gente importância está da querendo tradição oral. mostrar como, né, a história ali, ela está se passando assim naquele quadro, a gente está querendo mostrar como que era, né? A vivência Exato, daquele grupo ali. Exato. exato. E você já utilizou no seu dia a dia como professor, que você já quem está entrando agora, porque é assim, né? Essas lives, eu tenho experiência, que eu assisto muita live, vai entrando pessoas, vão passando, já passou Alain, já Ah, passou Eliana, está agora aí, Fernando Rossi, um beijo, divulgou bastante para a gente, Priscila também, várias pessoas estão passando, Neide está aí mantendo aí a nossa rede, meu filho, que também foi meu assessor de linhas diretas, fez o cartaz para a gente. Eu tenho vários assessores e eu também sou minha assessora, né? Eu mesmo vou me assessorando, divulgando, e Deus também está sempre me acompanhando. Você já utilizou no seu dia a dia, e você como é professora também do ensino fundamental, a ferramenta de contação de história? nossa, diariamente. Isso daí é algo que assim, eu inicio a minha aula com a contação de história, né? Eu não sou aquela professora que eu chego e bora, senta, pega o caderno e tal, não. Né? A minha acolhida com eles todos os dias, né? A gente faz um agradecimento, né? Ao nosso Deus e depois eu sempre trabalho nessa questão da história. Às vezes eu faço a contação, né? Eu conto uma história, às vezes eu pego um livro, eu leio, às vezes eu pego um livro de imagem e vou trabalhando já com eles e eles mesmos vão contando a história comigo. Então eu trabalho muito, né, essa questão da história. Sempre no início da aula, né? E também no cotidiano, assim, no dia a dia também, com atividades e tudo.
eu estimulo muito, né, a construção da história, né? Eu coloco figuras e a gente cria histórias Já. juntos. Ah, Então, assim, nossa, eles adoram. Eu conto uma história, eles querem que eu conte 10. Né? Eu tenho que dar, calma, vamos à aula agora, porque se deixar eu fico só contando história a tarde inteira. e tem Muito assim bom. histórias que se torna recorrente nas aulas, as crianças gostam mais de um tipo de história, gostam mais de um outro. Como é que é assim? Sim. Eles gostam, qual mais tipo de história que eles gostam assim no dia a dia? A história da carochinha é assim, é a primeira que eles pedem. Eu conto, se deixar, eles querem ouvir todos os dias a história da carochinha. Né? Eles gostam muito daquelas histórias mais dinâmicas, né? Aquela história que eu mesmo conto, que eu faço gestual, né? Eles gostam muito de histórias assim, de histórias com animais. Eles gostam muito de histórias com animais, de fábulas. A gente trabalho muito com fábulas também, com eles gostam muito. Você percebe assim, quando eles contam, você conta essas histórias, e qual é assim a diferença de você na escrita dele? Você percebe que eles melhoram na escrita, melhoram assim na forma de falar? Qual é o posicionamento deles? Você percebe assim ao longo do ano? Sim, a questão de trabalhar com história, sem sombra de dúvida, né, é um suporte a mais, né? Porque você trabalhar só com um livro didático, que às vezes a maioria das vezes não tem, né? E você trabalhar ali só com a atividade, fica uma coisa maçante. Então, da história, você trabalha uma série de coisas. Eu trabalho a encenação com eles, né? Aí eu trabalho, assim, às vezes aquele aluno ele é mais retraído, então eu conto a história, depois eles recontam, né? Aí um fala uma coisa, o outro já ajuda. E na questão oral, né, trabalha bastante, e depois eu sempre pego aquele gancho da história para trabalhar a escrita, é lógico, né? E sem sombra, e com certeza, né, auxilia sim na escrita, e eu falo muito isso com eles. A pessoa que escreve bem, né, se a pessoa quer escrever bem, ele tem que ler bem, ele tem que ler bastante. Que quanto mais a gente lê, aí você vê as palavras ali, né? Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Né? Então, isso daí já é o meu bordãozinho com eles. Né? E aí eu explico a questão da capa, da ilustração, né? O que é uma editora. Né? Os meus alunos, assim, quando eu vou trabalhando a questão do livro com eles, eu trabalho o livro num todo. Né? Então, eles já sabem o que é capa, o que é contracapa, né? O que é a ilustração, porque às vezes você entra ali e conta a história, aí na capa tá ali, ilustrador, ilustração, a criança nem sabe o que é aquilo. Né? Então, eu trabalho assim, destrincho tudo com eles. Maravilha, Lala. Ó, dá um abraço para Luana, Catiana, que já passou por aqui também. Beijos nas Ah, sim, meninas. beijo para todo mundo. A gente está aqui e agradeço de coração aí. Eu estava toda Fátima assim, né? Zaia também, já passou por aí. É um monte de gente, a gente não pode ficar interrompendo, né? Isso, Mas não pode deixar de demonstrar o carinho. Um amigo meu também que já passou por aí, que é o Pisciano também, não posso deixar de falar. E agora falar um pouco, Ai, Lala, do seu Fátima processo. Alonso aqui, ó, que foi diretora lá do Do nosso Frederico. projeto Beijão, também. Fátima. Ai, tanta gente, tá? Eu fico aqui olhando para você e a gente É, conversando, não, e o pessoalzinho vai desconcentra entrando não. ali. Gente, olha, você me perdoem qualquer falha, porque é a primeira vez, né? Então eu Não, tô não, meio assim. desconcentra não, Lala, desconcentra não. E Lala, para quem não sabe, Lala é campeã de redação, excelente pessoa para fazer redação é Lala, hein? Ela só tira 10. Ah, meu Agora, outra Deus. coisa aqui, Lala, como é que é o seu processo? Por exemplo, para quem não sabe, né, para quem não me conhece, a gente geralmente eu escolho já a história com a característica das contadoras do nosso grupo. Aí eu escolho a história mais ou menos. Passa as histórias para lá e fala assim, ó, gente, essa história aqui eu acho parecida com vocês, eu acho que essa história vocês vão gostar. Aí eu leio, faço uma leitura branca da história. Aí elas falam, eu acho que eu gostei. Dou a história para elas. Toma, filho é seu. Como é que é o seu processo para você se apropriar da história? Conta para o pessoal. Como é que é essa apropriação de história? Como é que você faz para se apropriar da história? Como é que é o seu É, processo? então, é um processo assim que
para você se apropriar e chegar no palco e contar, né? E encantar, né? É um processo assim que você tem que trabalhar, não é uma coisa assim no estalo do dedo, não. A gente tem que ler bastante a história, ler, reler, né? Ver em cada trecho ali da história qual é a intenção, né, de cada situação, ver aonde que aquela história, né, aonde que aquela história está acontecendo, quem são, né, os personagens da história. Então você tem que estudar cada cada ponto da história, né? Não é só assim, li uma vez e está pronto e vamos embora. Né? É um trabalho que demanda de você de ter uma atenção sua, você tem que ter, você tem que, ai, me fugiu a palavra aqui. Você Criação. tem que ter dedicação, você tem E que se criação. dedicar e criar, porque você tem que primeiro ali se dedicar, estudar a história, porque aí você se apropriou da história. Agora, para você contar, aí você vai transportar aquela história, né, para o seu corpo, para a sua fala. Aí você vai conseguir contar a história de uma forma que encante, que você prenda o olhar da criança, né? E aí vem toda a técnica, né? A gente sabe, né? Como contador de história, você tem que estar olhando no olho, né? Você tem que ter a questão da entonação da voz. Tem horas que você vai falar mais rápido, tem horas que você vai falar mais manso. E é esse jogo todo que vai, né? Fazendo com que a história fique agradável, né? Aos ouvidos e aos olhos da criança, né? Mas é um trabalho de construção, né, Yara Lima? E ela sabe, ela puxa a nossa orelha, né? Quando É ela vê muito que a coisa não legal. está ainda no ponto, ela, não, é assim, assado, sei o que lá, ai meu Deus, aí vamos estudar mais, né? Trabalho de casa, né? Mas é muito gostoso, quando a gente está no palco ali contando, ou em sala de aula, né? Quando eu conto a história, que eu vejo como que a criança curte aquilo ali, gente, assim, é muito prazeroso, é muito bom. E eu acho mais interessante da história, né? Porque quanto mais esse momento agora, né? Olha, Guilherme aí, um beijo, Guilherme. Rodolfo também Guilherme, beijo passou, grande. grande parceiro também do nosso grupo, está desde o início também. É, Isso. o que eu acho Fã de mais interessante, carteirinha, né? é, o mais interessante de tudo isso é que quando você fala a palavra faz de conta, né? É que você faz de conta que você está em outro mundo e faz de conta que você vai viajar para esse outro lugar, né? E faz de conta que você está viajando e tudo faz de conta, né? Faz de conta que você agora está em outro lugar e você vai viajar para aquelas palavras. Sim. E a força da palavra, e a força que você coloca na palavra que é muito interessante, Isso. E muito se, bom. e se você não estudar, se você não se dedicar, você não convence. Porque você só consegue fazer com que a criança entre nesse mundo de faz de conta se você convence a criança. Né? Se você contar de qualquer maneira, a criança, ui, ai, tá enjoado, não sei o quê. Ela não se prende na história, você não leva a criança para esse mundo, né? Então é um E o trabalho primeiro, assim, você o tem primeiro, que. a primeira criança que você tem que convencer é a sua, né? A Isso. primeira criança que você tem que convencer é a sua. Se você não Exatamente. convencer a sua criança, não adianta, né? Agora vamos passar pela última parte do nosso, da nossa live. Se você fosse e tivesse uma varinha, o que você transformaria? Se eu tivesse uma varinha assim de fada, É, uma varinha de fada. uma varinha de condão, É. O ah, se eu tivesse uma varinha, que você ah, transformaria? sabe o que eu faria? Lembra quando assim a gente às vezes vê em desenho, assim, a fadinha vai faz assim, pim, toca na. Aí às vezes está tudo escuro, aí vai ficando tudo colorido e tal. Eu faria isso no coração de muitas pessoas, né? Muitos corações de ambição, né? Que não tem um pingo de amor pelo próximo, corações cheios de egoísmo, né? De injustiça, né? Eu ia transformar os corações, como se né? Se eu tocasse o coração, tivesse aquele coração negro, né? Que não tem amor pelo próximo, que não ajuda,
que olha o outro com soberba, né? Eu ia tocar naquele coração, porque é isso que eu acho que o mundo está precisando, de mais amor, né? De mais empatia. O mundo Não tá o que acabou, tá, de não. Tem injustiça. mais coisa para você E se transformar. Calma, é calma. isso. É, Nossa, se eu, e não, se você só fosse uma fada? finalizando. E se você fosse uma fada? Então, se eu fosse uma fada, eu teria uma varinha, né? Eu já transformei aí. Bom, se eu fosse uma fada e tivesse uma varinha, eu ia querer um mundo mais justo, né? Eu Mais acho justo. que a injustiça social está muito grande e a gente precisa, né? O mundo, para ele mudar, ele precisa de mais amor, né? Por parte, principalmente dos governantes. A gente não vai entrar em política aqui, mas a gente vê tanta barbaridade assim que você fica de boca aberta, né? Já tem tanto, quer mais ainda, que ambição é essa, né? Então, se dê mais, né? Ajude mais e eu acho que é com um pouquinho mais de amor no coração que a gente vai ter um mundo melhor, mais feliz, mais justo. E adormecer é uma palavra. Qual palavra você gostaria de adormecer? A palavra que eu gostaria de adormecer, tipo assim, que ela deixasse de existir, É. ódio. Qual personagem infantil você gostaria de ser? Peter Pan. Aliás, aliás, eu já sou meio um Peter Pan, né? Mas se Só porque pudesse você... ser, eu não seria Sininho, não. Eu seria Peter Pan, o Peter Pan mesmo. Agora, se você tivesse um tapete mágico, para qual lugar você iria agora? Hum. Hum, Eu tenho vontade de conhecer tantos lugares. mas um Lugares que lugar só. eu conhe... um lugar que eu já conheço ou um lugar que eu gostaria de conhecer? Qualquer lugar. Você está com um tapete mágico na sua mão. Você vai agora. Para onde você iria? Faz de conta que você está com um tapete Eu mágico iria para agora. São Tomé das Letras Ah, tá. Aí nesse tapete Então, mágico, você eu tem uma lâmpada que pode realizar 3 desejos. Qual 3 desejos você quer? peraí, voltando aí o tapete que eu não ouvi. Você está com um tapete mágico e tem uma lâmpada mágica. 3 desejos que você pode realizar. Qual desejo que você pode realizar? Qual desejo você quer? Então, eu com o tapete, eu iria para São Tomé das Letras, em Minas, que é um lugar que eu tenho a maior vontade de conhecer, né? Ok. E nos E três se desejos? eu... Ai, 3 desejos. Ter uma saúde infinita, né? Caramba! Eu já tenho os 3 aqui listados. Ter uma saúde infinita, ter condições, né, de ajudar as pessoas. Quer dizer, assim, condição a gente faz um mínimo, né, ali para ajudar. Mas eu queria ter uma condição, por exemplo, isso eu falo muito. Podem pensar até que é hipocrisia, mas não é não. Aí, às vezes, se você ganhar na loteria e tal. É uma coisa assim, eu não tenho essa ambição de ter um carro do ano, uma mansão. Eu só fico assim, poxa, eu ia ajudar tanta gente. Então é uma coisa que eu tenho, né, esse desejo, uma coisa de ter, é um Jeep. O único carro assim que eu tenho ambição de ter é um Jeep. Eu sempre, desde criança, sempre fiz. Então, assim, tá num barraquinho, deu para entender. Eu com bastante saúde, podendo ter minha família perto, os amigos. Se eu tiver dinheiro, poder dar bastante gente. E um Jeepzinho só para eu tirar uma ondinha no meio do mato. Ah, eu já teria feito outras coisas, mas aí é a sua opinião, né? Ó, Clécia lá do Sossego do Imbé Hã? aí para mim.
Clécia, beijo grande, amor. Eu ia para o Imbé também. Mas como eu já conheço o Imbé, aí eu as letras. Lá, você não vem fazer Obrigada, média, não, amor. tá? Você não vem fazer média. O Oi? pessoal mandando beijos, abraços aqui, Isso. mandando um monte de coração, tá? Para É. você. A gente não dá Ah, para ler muito todo mundo, está legal. passando rapidamente. O professor Isso. Matheus, eu acho que também entrou aí, vai ter também um Se Toca, é um seminário que vai ter bastante legal agora no final do mês de julho. Eu estou sempre divulgando Aham. nas minhas redes vários eventos que eu acho que é importante da gente divulgar a cultura no modo geral. Às quinta-feira, a quinta ou terça, meu Deus do céu. Quem tiver aí me lembra, mas eu vou divulgar na minha rede. O pessoal do Santa Paciência também está sempre divulgando também, fazendo, aliás, a leitura, também leituras santas, que é bem legal também, leitura ao vivo. Tá falhando. Ficar parado. Eu também vou ficar parado todo sábado. A Neide. Também está todo mundo morrendo de saudade, então a forma de a gente matar a saudade é fazer esses bate-papos. Eu vou fazer sempre às sábados, às 16 horas. Eu já tenho um convidado bem legal também. Quis conversar hoje com vocês, ao vivo, com Lala Ferreira, que é companheira do grupo, está desde a fundação do grupo Faz de Conta. Começou comigo lá atrás. Conheci ela na época no Companhia de Arte Persona, que também estava começando. Nós duas fomos começar a fazer Nossa, lá. gratidão Exatamente. Começamos. eterna, Ana Maria Coelho, a Tânia, a José E Fernando, Michele, que foram professores lá. Foi uma época muito boa, muito gostosa. Aprendi muito lá com eles e com Yara, né? conheceu lá nisso, eu comecei a fazer um E curso, Yara eu lá ideia. comigo. Isso, aí fomos para lá e fiz o grupo, chamei lá e estamos até hoje aí ralando, 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 ralando. Mas é importante a gente estar divulgando, o Santa Paciência está fazendo bastante coisas legais. Eu, nas minhas redes, sempre divulgo, não deixo de divulgar. Tem várias pessoas fazendo bastante coisa legal, lives, bate-papo, peças teatrais. Guilherme também sempre divulga também nos contatos dele. Ele até faz uma hashtag lives que salvam, né, Guilherme? Ele não deixa de fazer. Nosso amigo também, Rodolfo Mesquita, também sempre está fazendo live, sempre está colocando coisas legais. Alain Castelo, que passou por aqui também, todo dia, 18 horas, 17 horas, está fazendo também live, falando sobre arte, falando sobre teatro. Então, acho que nunca deixa de fazer alguma coisa sobre a cultura. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, não está fácil para ninguém, mas eu acho Tá muito que complicado. a gente sempre tem que estar falando sobre arte, e só que a nossa área aqui, nós vamos falar sobre sempre contação de história, desse universo, o qual eu gosto muito de compartilhar. E antes de encerrar, eu gostaria já de falar que semana que vem nós já temos um convidado confirmado, que é lá de Minas Gerais, que é muito bom, gosto muito dele, um carinho imenso que eu tenho por ele, que é o Roberto de Freitas. Ele vai estar aqui também às 16 horas, Ah, já confirmado. Conheci ele quando eu ia lá no Rio fazer parte do Simpósio Internacional de Contação de História, qual já participamos também. Ele é muito divertido também. Então, para quem já assistiu hoje aqui, já deixa agendado para sábado às 16 horas, nesse universo de contação de histórias. Espero que tenham gostado. Se quiser falar mais alguma coisa, manda para mim, que a gente vai melhorando. A intenção minha é falar sobre o universo de contação de história, que eu gosto e quero compartilhar com vocês. Muito obrigado, Lala, o pessoal que passou aqui, minha gratidão. Muito obrigada por tudo. Ao pessoal que eu que agradeço. compartilhou, Luana, Guilherme, Fernando Rossi, Pedro, a Livraria Leitura que Neide, compartilhou, o pessoal Fátima, uma tudo do galera. Rio, Raquel, o Rodrigo Dias, Rodolfo. Ai, meu Deus, quem mais? Foi tanta gente que compartilhou que eu estou até assim perdido. A gratidão, assim, é a palavra Passou. de ordem hoje. Muito obrigada por vocês estarem ajudando. E agora eu deixo as palavras finais para a Lala, que também foi a nossa convidada especial de hoje, que tem mais de 20 Ah, anos de eu. estrada, professora, cantora, gosta de desenhar É. também, é artista plástica, ela gosta de desenhar, esqueci de falar. Obrigado, Neide, pelas forças e energias positivas.
nossa querida Neide Brasil, cantora, bailarina. Bora, Lala. Então, lógico, tá agradecendo, né, a todos os amigos aí que entraram aí para assistir. Eu achei que eu ia ficar muito mais nervosa, mas foi tranquilaço. Estou assim, super, super. Estou literalmente em casa, sentindo muito à vontade também. E aproveitando aí a última palavrinha de Yara, que eu sou artista plástica e tal, engraçado, eu sou uma pessoa assim que amo, né, as artes num todo. Né? Eu gosto de dança, eu gosto de teatro, eu gosto de música. Então, assim, eu vim no pacote completo. Então, assim, eu não sou expert em nada, mas eu posso fazer de tudo um pouco. Né? Então, assim, eu tenho um bom desenho, gosto muito de dançar. Inclusive, eu, quando era criança, eu queria ser ginasta, né? Meu sonho era ser da ginástica olímpica e ser pianista. Olha só, eu queria ser as duas coisas, né? Mas não consegui, né? Por questão familiar, a gente nunca pôde fazer nada. E gosto também muito da questão da música, né? Pude ter essa experiência, né, com meu ex-marido, Lula Ferreira, né? Que a gente teve vários anos aí, fizemos shows e tal. Participei do coral também com o Faico, o grande Faico e Joel, né? Tive a oportunidade de estar com eles. E, assim, na questão, eu ainda vou entrar ainda numa aulinha de dança aí, quem sabe Neide aí do grupo não me dá umas aulinhas de balé. Então, assim, eu gosto de tudo, né? Eu acho, assim, que a arte, ela é a alma do ser humano, né? Eu gosto muito também de trabalhar com reciclagem, né? A questão da criatividade, desenvolve muito a nossa criatividade. Então, assim, obrigado, Yara, né? Por ter me acolhido, por ter me convidado para fazer parte desse grupo, né? Que eu amo de coração. Eu espero que a gente ainda tenha mais 20, mais 40 anos aí pela frente, né? Que a gente possa construir muito mais juntas. Agradecer a todos os amigos. Eu preciso falar isso. Eu acho que essa minha veiazinha artística é graças a um tio meu que está lá no andar de cima, o tio Beno. Ele era irmão do meu pai, e ele, que eu saiba, na minha família eu não conheço ninguém que toca nada, que canta nada, que gosta de teatro, nada disso. Esse meu tio era o único que queria ser ator, veio para o Rio de Janeiro tentar ser ator, né? Fez umas participações e tudo, não conseguiu, mas ficou no Rio até, né, os seus últimos dias. E eu gostava muito de música, a gente trocava cartas na época, né? Ele mandava letrinha de música para mim. Então eu sei que aonde ele estiver, ele está muito feliz aí com a minha trajetória, né? Que eu sei que é dele que saiu essa gotinha aí de sangue artístico, né? Então, finalizar aqui da minha parte, agradecer a todos, mandar um beijo grande para todo mundo, né, que compareceu, e esperar aí o próximo convite. Ou da Yara, ou de outros colegas aí que, se por acaso, queiram compartilhar algumas histórias conosco. Tá? Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo. Beijo grande. Tchau, tchau.